Chegou o momento de escolher um curso para fazer da faculdade ou alguma profissão e você está se sentindo perdido, não sabe por onde começar a procurar, está em dúvida entre uma carreira e outra, então fica até o final desse vídeo porque eu vou te dar um passo a passo e dicas muito importantes que com certeza vão te ajudar a ter um autoconhecimento maior sobre o que você realmente quer fazer. Meu nome é Ana, eu sou professora de História e criadora de conteúdo aqui e lá no meu Instagram. Lá eu dou muitas dicas de estudo valiosíssimas, além de curiosidades históricas super divertidas, viu? Então, antes de mais nada, eu já te aconselho que se você estiver num momento de muita dúvida, de muita incerteza, de já ter tentado vários cursos e não ter tido êxito, que você procure um profissional da área, porque eu não sou uma profissional dessa área de psicologia e nem uma profissional que faz testes vocacionais, então te dou esse conselho para que você procure um profissional se você realmente estiver com muitas dúvidas. Mas as dicas que eu vou te dar hoje, com certeza já vão te dar mais uma luz no fim do túnel, para você pelo menos ter uma noção do que você pode gostar ou não, porque isso também já é um bom começo. Então bora lá pro passo a passo do sucesso, que vai te ajudar a ter uma luz no fim do túnel para todas essas dúvidas que você está sentindo. Primeira dica, lembra do que você gostava de fazer quando você era criança. E eu sei que essa dica é super clichê, que muita gente dá, mas você vai entender o porquê que ela tem que ficar no nosso primeiro passo desses 5 que eu vou te dar até o final do vídeo. O que acontece? Quando a gente é criança, a gente acaba desenvolvendo alguns gostos e habilidades que, gente, são um parâmetro maravilhoso pra gente entender o que a gente realmente gosta. Porque quando a gente é criança, a gente não pensa em salário, a gente não pensa na opinião dos outros, a gente não pensa em status. Então, assim, a gente realmente brinca de trabalhar do que a gente gosta, do que a gente se identifica. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai pensando em outras coisas que também são importantes, mas que acabam dificultando mais a nossa decisão, entende? Então, tente lembrar do que você gostava de fazer, do que você sentiu o seu coração vibrar quando você era criança e tenta associar isso a um curso ou alguma profissão. Então, por exemplo, eu quando era pequena eu gostava muito de trabalhar com escavação, brincar de trabalhar, né? Com escavações no meu quintal, eu cheguei até a achar moedas antigas. Eu gostava de contar histórias, eu era bem falante, sabe? E aí o que eu me tornei? Professora de história. Então, assim, tá tudo interligado. Eu gostava também de brincar de outras coisas, mas isso era o que falava mais alto e o que ao longo da minha adolescência falou mais alto no meu coração. Então eu acho que isso é um bom parâmetro para você também, sabe? Lembra do que você gostava de fazer quando era criança. Segunda dica, pesquise quais profissões, quais cursos de graduação ou cursos técnicos podem ter a ver com o que você gostava de fazer quando era criança. E nisso inclui também matérias que você gostava de estudar na escola. Então, por exemplo, vamos supor que você amava e gosta até hoje de matemática. E você gostava de brincar de construir coisas quando era criança. Por que de repente não fazer uma faculdade de engenharia ou algo que tenha a ver com isso? Não precisa necessariamente ser essas carreiras assim, tipo, que já são bem clichês, sabe? Você pode ver de acordo com os seus gostos, tem uma gama de possibilidades. Nem todo mundo que gosta de matemática e gosta de construir coisas precisa fazer engenharia. Mas foi o primeiro exemplo que veio na minha cabeça, então eu falei. Terceira dica. Agora que você já encontrou algumas possibilidades de cursos de graduação ou de cursos técnicos que se encaixam com as matérias que você gostava na escola ou então com essas brincadeiras que você gostava quando era criança, você pode pesquisar a grade curricular desse curso. E Ana, o que é grade curricular? Me explica que eu não estou entendendo. Grade curricular é o que a gente vai ter, quais matérias a gente vai ter ao longo de 4 ou 5 anos de faculdade. E como é que você faz isso? Aí é que está a dica de ouro desse vídeo também. É só você ir no Google e pesquisar, por exemplo, grade curricular do curso de nutrição UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Por exemplo, tá? Quando você faz isso, você tem lá acesso a um arquivo da própria faculdade com qual matéria a pessoa tem em cada período. E isso é muito bom, porque, por exemplo, nem todas as áreas têm matérias só daquela área. Você estuda outras coisas também. Então, eu fiz história, mas eu não estudei só história na graduação. Eu tive contato com filosofia, sociologia, que são áreas ali afins. Áreas que estão ali naquele âmbito das ciências humanas e que se entrelaçam, se interligam. Então você precisa também entender quais matérias você vai ter no curso para saber se essas áreas que se interligam também têm a ver com o que você gosta. Quarta dica, e gente, eu acho que essa é uma das dicas mais importantes que eu vou dar nesse vídeo. Pesquise como você realmente vai atuar na área que você quer cursar. Por quê? Em História, por exemplo, que foi a faculdade que eu fiz, tem muita gente que ama estudar História, que ama ler, que ama tudo de ciências humanas, mas não quer dar aula. E acaba fazendo a licenciatura e partindo para outras áreas. De repente fazendo outro tipo de concurso, enfim. Preste muita atenção e veja como você realmente vai atuar na prática. Como é que você vai aplicar essas matérias que você aprendeu na faculdade no seu dia a dia de trabalho, porque isso é muito importante para saber se você também
vai se identificar com isso. Não é só ter ali os 4 anos de faculdade, se identificar com as matérias, porque às vezes quando você vai aplicar, é muito diferente do que você aprende na faculdade, entende? Então, eu sugiro que você faça isso para evitar decepções. E a quinta dica é: pesquise o piso salarial da área que você quer atuar. E aí entra uma outra dica, que inclusive é uma dica bônus dentro disso. Converse com pessoas que já estão nessa área, se você tiver essa possibilidade. Então você pode conversar com um amigo que está fazendo faculdade nessa área, ou com alguma área afim, né? Parecida com essa que você quer fazer. Conversa, de repente, com pessoas que já trabalham de fato nessa área, ou que fazem estágio, enfim. Tenta ter contato com pessoas que já estão inseridas ali nesse meio acadêmico ou nesse meio profissional que você quer entrar, porque isso vai te dar uma noção de quais são os pontos positivos da profissão, quais são os pontos negativos, porque, gente, toda profissão, por mais que você ame, tem desafios, tem pontos que não são tão legais. Então você precisa saber disso, você precisa ter tudo isso muito claro na sua cabeça para te ajudar a decidir o que vai ser melhor para você. Porque nem tudo são flores, viu? E sobre o salário, né, que eu tava comentando, de você ir lá e dar aquela pesquisadinha no Google. Por que eu digo isso? Porque às vezes o Google bota lá, profissão tal, é tal salário. Mas na prática, às vezes não é assim. Então, conversa direitinho com as pessoas, tenta pesquisar de repente em redes sociais, seguir pessoas que já estão atuando nessa área ou que já estudam nessa faculdade que você quer fazer, porque aí você vai ter uma noção de como as coisas realmente funcionam na prática. Porque no Google às vezes pode ser tudo lindo, mas na prática pode ser diferente. Inclusive, vou abrir aqui para vocês um mico que eu pagava quando eu entrei na faculdade. Por quê? Eu estava na dúvida de qual faculdade eu ia fazer. Não o curso, porque eu já sabia que eu queria fazer história. Mas eu estava na dúvida realmente de qual universidade eu ia estudar. E aí eu comecei a pesquisar no Instagram pessoas que estudavam nessa universidade para que eu pudesse ver fotos de como era a universidade. Fotos que não fossem aquelas super profissionais do Google, sabe? Eu queria ver como era o dia a dia lá mesmo. Então eu comecei a seguir pessoas que estudavam lá de vários cursos aleatórios. Enfim, comecei a acompanhar, porque eu queria entender como era aquela faculdade no dia a dia. Então, se você quiser também seguir essa dica meio doida, você pode seguir também. E, gente, preciso ter um momento super sincero com vocês nesse vídeo, além de tudo que eu já falei, né? Tudo também foi muito sincero. Mas é um aviso muito importante. Por mais que a questão salarial seja muito importante, por mais que tenha muita expectativa da nossa família em cima da gente quando a gente está nessa fase de escolher um curso, né? Eu sei que todo mundo quer o nosso bem, todo mundo quer dar conselhos porque querem ver a gente tendo uma vida legal, tendo uma profissão legal. Mas você precisa ser muito sincero com você mesmo, de saber o que você realmente gosta. Porque você pode ganhar bem, mas pode não se sentir realizado. E a longo prazo você ficar 4 ou 5 anos da faculdade fazendo uma coisa que você não gosta e ainda trabalhar anos numa área que você também não gosta, pode até te adoecer, você pode até, sei lá, ter transtorno de ansiedade, ter outras coisas que não são legais. Então, do que adianta ganhar bem, mas ser infeliz? Porque isso é possível, viu? Dá pra uma pessoa ganhar super bem e ser muito infeliz numa área. Então, você tem que ver também o que é prioridade pra você. Qual é a sua prioridade? Se pergunta isso, seja sincero. Tire um momento pra você refletir sobre isso, de repente anotar num papel. Será que sua prioridade é se sentir realizado profissionalmente? Será que sua prioridade é, de repente, ganhar um determinado salário X? Independente de estar feliz ou não? Então, assim, veja muito bem quais são as suas prioridades para você poder traçar também um plano profissional. Porque quando a gente escolhe uma profissão, a gente não fica só 4 ou 5 anos da faculdade se dedicando a ela. Gente, isso é uma grande ilusão. Tem muitas áreas que para você atingir um determinado cargo, ou atingir um determinado salário, um determinado nível que você queira, profissionalmente falando, você precisa, de repente, fazer um MBA, fazer especializações, fazer mestrado, sabe? Então, tudo isso são anos a mais, além da graduação, que você precisa se dedicar. E às vezes não é só a dedicação intelectual, às vezes é uma dedicação financeira também, porque geralmente quem faz mestrado não consegue trabalhar. Então, será que você teria essa possibilidade de repente, passar mais 2 anos além da graduação sem trabalhar? Ou então, trabalhando numa carga horária reduzida? Sabe, você tem que pensar muito bem em tudo isso para você saber quais caminhos que você vai traçar dentro da sua área para alcançar seus objetivos. Então, por fim, reflete sobre o que é prioridade para você, tenta esquecer um pouquinho da pressão da família, dessa questão de status, de se preocupar com tudo isso, porque salário é importante? Dá para ser realizado e ganhar um salário bom? Dá. Só que você primeiro tem que ser sincero com você, de saber o que você gosta e com o que você se identifica para depois você poder traçar um plano profissional e ter sucesso dentro da sua área, dentro desse plano que você traçar. Porque por mais que a nossa família goste muito da gente, queira nosso bem,
Não são essas pessoas que vão ficar noites em claro estudando, não são essas pessoas que vão ter que abrir mão de algumas coisas para atingir determinados objetivos. Então você tem que pelo menos gostar minimamente do que você vai fazer, porque fazer uma faculdade, atuar numa profissão gostando, já é bem desafiador. Agora você imagina sem gostar. É um processo muito difícil e geralmente as pessoas até desistem no meio do caminho. Então foi isso, eu espero muito de coração ter te ajudado, porque eu sei como é difícil essa fase em que a gente tá um pouco perdido, não sabe qual caminho seguir, né? Inclusive, gente, não é só nessa fase da vida que a gente se sente perdido não, viu? Também tem outras que a gente começa a se sentir perdido. Ela não termina na escolha do curso da faculdade. Sinto em te dizer. Mas enfim, o vídeo foi esse. E deixa aqui nos comentários se você gostou, se você de repente tem alguma outra dica. E se inscreve aqui no canal também para não perder outros tipos de conteúdo. Porque eu quero inclusive fazer um manual para os calouros que ficam perdidos logo quando entram na faculdade. E é isso. Um beijo e até mais. Tchau!